Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à live do Vivência Universitária, onde nós te ajudamos a conquistar o seu diploma fazendo o TCC de uma forma simples e rápida. Eu sou a professora Érica, sou professora universitária e especialista em TCC. Olá, eu sou a Jennifer, sou pesquisadora, uma das mentoras aqui do Vivência Universitária, e nessa live a gente vai falar sobre um assunto super importante, que é a metodologia para quem quer aplicar pesquisa de opinião no seu TCC. Pesquisa de opinião. O que você precisa saber sobre a metodologia de TCC? O que é uma pesquisa de opinião? Então, vamos O que lá. O que é? é a pesquisa de opinião? É para eu responder então, né? Sim. Então, o que é a pesquisa de opinião? Por exemplo, na sua área de estudo, você quer saber a opinião das pessoas sobre uma determinado acontecimento, por exemplo, se você trabalha numa gestão de empresas, né? Ou gestão de pessoa, ou com gestão de pessoas, ou gestão de negócios, ou é, algo que interfira ali no desenvolvimento ali de uma determinada etapa lá na pesquisa, você quer saber o que as pessoas acham sobre aquilo, né? Porque isso é importante, por exemplo, para você ter estratégias melhores, né, naquela determinada função lá que você está exercendo. Então, a pesquisa de opinião, ela vai ser uma pesquisa orientada para saber o que as pessoas acham. E, no final das contas, para você tomar ações que possam melhorar. Uma questão, isso é super comum, por exemplo, quando um serviço é oferecido, né? Por exemplo, você fez um processo lá, cadastrou seu produto numa determinada plataforma e a empresa quer saber se você gostou lá do sistema deles. Por quê? Se você gostou do sistema, ou se você achou alguma coisa que não estava boa, eles podem melhorar o próprio sistema. Então, essa é a principal função da pesquisa de opinião, é você ter informações sobre algo que um grupo de pessoas está utilizando ou está envolvida para você poder tomar decisões baseadas nessas opiniões, né? Você pode complementar mais alguma coisa aí, Érica? Sim, uma coisa interessante é situar, né? Aonde vai a pesquisa de opinião? Então, só para vocês se organizarem aí na cabeça de vocês, dentro do trabalho acadêmico, dentro do TCC, a gente tem a introdução, tem os objetivos e a metodologia. Dentre as várias metodologias que a gente tem, uma delas é pesquisa. E eu e a Jennifer escolhemos isso porque vários alunos chegam para a gente com pesquisa, com forms, né, Jennifer? Com forms já pronto, e aí tá daquele jeito. E às vezes o aluno já chega, ele já aplicou esse forms. E aí a gente fica bem assim com dó no coração, porque poderia ser uma coisa bem mais elaborada. Então a gente está nessa situação. Dentro da metodologia, uma das opções é fazer uma pesquisa de opinião com tudo isso que a Jennifer falou. Buscar saber o que as pessoas entendem sobre aqueles assuntos, qual opinião. A pesquisa de opinião é bem isso, né? Entender a opinião deles e traçar, né? Você tentar entender ali qual que é a grande maioria, o que as pessoas acham. Então você vai organizando elas para que vocês consigam trazer algum dado a respeito disso. E aí a gente, depois que a gente for falar de pesquisa de opinião, a gente vai falar um pouquinho sobre como elaborar essas questões de forma que você consiga fazer análise desses dados depois, né, Jennifer? Porque é complicado se você não se organizar para fazer essas pesquisas, né? Bom, Exato, né? Jennifer, e para que serve uma pesquisa de opinião no TCC? Boa, então, uma pesquisa de opinião no TCC, ele tem muitos TCC, primeiro vamos dar uma outra contextualização aqui. Tem muitas formas de TCC que você precisa gerar dados, né? Você precisa desenvolver uma pesquisa, não pode ser só é, análise textual, né? Não pode ser só um levantamento bibliográfico. Você precisa fazer algo, você precisa gerar dados para você analisar, ele tem que ser uma pesquisa inédita, né? Então, uma forma que é mais fácil de você ter esse tipo de dados é por meio do questionário. Então, no contexto do TCC, né?
já que a gente já explicou para que serve a pesquisa de opinião numa forma geral, né? Acho que é para você obter dados sobre a experiência de alguém em determinada situação, para você conseguir melhorar ali os processos, né? Para o TCC, a pesquisa de opinião ela é importante porque você é uma forma de você gerar novos dados e conseguir ali desenvolver o seu TCC da melhor forma possível. E quais são as formas de aplicar a pesquisa de opinião? Existem pelo menos duas formas, né? A gente pode fazer entrevistas e pode fazer questionários. Érica, qual a diferença de pesquisa de entrevistas e questionário? Na entrevista, você fala com a pessoa, você tem as perguntas e você fala. Então, eu vou entrevistar a Jennifer. Moça, qual é o seu nome? Ela vai me responder. Qual a sua idade? Qual é a sua área de atuação? Eu estou fazendo as perguntas. No questionário, a pessoa tem as perguntas e ela responde sozinha. Então, é diferente, né? Porque quando você tem o questionário em mãos, quando a pessoa tem o questionário em mãos, essas perguntas têm que ser muito bem elaboradas para que a outra pessoa sozinha consiga ler e entender e principalmente responder o que você quer, né? Responder ali o que você quer no sentido que você está fazendo a pergunta corretamente. Quando você faz uma entrevista, você pode gesticular, você pode dar entonação, você pode explicar a pergunta. Quando você faz um questionário, já não tem mais essa possibilidade. Você, por exemplo, solta aí umas perguntas numa ferramenta, as pessoas respondem, mas elas não têm todo o contexto que você está fazendo aquela pergunta, né? Algo para completar aí, Jennifer? Então, a pesquisa, o questionário, né? Ele, digamos assim, ele te dá mais um controle, né? É isso que você estava tentando passar, né? Te dá mais aquele controle de você saber que você vai fazer, que tem uma ordem, né? Que você não vai pular a ordem das perguntas. Exatamente. E por que fazer o questionário é uma boa ideia? Bom, como a Jennifer já comentou, é uma forma fácil de você conseguir dados inéditos para a sua pesquisa. E é uma forma de você fazer a parte prática, né? Hoje, muitos TCCs precisam ter a parte prática. Então, não é mais só uma revisão bibliográfica onde você ia buscar os dados em artigos. E o questionário é uma forma prática de você buscar informação e não tem um investimento muito alto financeiro, né? Quando a gente está escolhendo a metodologia, a gente precisa ver quanto que eu vou gastar nessa metodologia, quanto de tempo eu vou aplicar nessa metodologia. Quando a gente tem um questionário, fica mais fácil. Ainda mais hoje que a gente tem ferramentas online que você consegue disparar esse questionário para várias pessoas, então acaba ficando financeiramente muito mais viável essa metodologia. E aí você consegue extrair informações para poder discutir, para você poder criar uma discussão ali, uma documentação. A ideia é desenvolver o questionário junto com vocês. E como que esse questionário tem que ser feito? O que eu preciso considerar? Quando você está numa faculdade, você tem que mandar esses questionários para o Comitê de Ética em Pesquisa. Então, eu fui durante 2 anos, né, quando eu estava dando aula de biologia em São Paulo, eu fui do Comitê de Ética de Pesquisa e analisei vários questionários de alunos que chegavam para a gente analisar e para dar o ok. E analisa os questionários para ver se as perguntas estão coerentes, para ver se as perguntas não vão constranger a pessoa que vai responder, para ver se as perguntas fazem sentido com o seu objetivo. Então, tudo isso é analisado. E aí você vai lá no CEP, né? Existe uma plataforma que seu orientador vai te explicar, vai colocar suas perguntas lá e o professor que analisar vai te responder se está de acordo ou se não está de acordo com o que você tem que fazer dentro daquela pesquisa. Ele te dando o ok, né, que está tudo certinho, aí sim você vai aplicar esse questionário. Então, gente, isso é importantíssimo. É fundamental passar o questionário pelo CEP, pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Por quê? Se você não passa pelo Comitê de Ética e Pesquisa, ela vai te perguntar por que você não passou. Você não vai poder publicar esse artigo. Se de repente surgir a oportunidade de você publicar, você não vai conseguir publicar esse artigo. Então, é muito importante. Outra coisa, você não vai validar suas perguntas,
né? Você não sabe se as perguntas estão boas, se as suas perguntas estão no caminho certo desse objetivo. Então, vamos deixar passar pelo CEP. Professor, mas é muito chato passar pelo CEP, é burocrático, pede um monte de documento. Pede, normal. Vai pedir para você, como pede para todo mundo do Brasil. O CEP é uma ferramenta só para o Brasil. Então, mas ele é fundamental, tá? Então, passem pelo CEP. Professora, meu orientador não falou nada do CEP, não sei nem o que que é isso. Então, vai na sua instituição e pergunta para ele, professor, o seu orientador, né? Orientador, eu vou fazer questionário. Eu ouvi dizer que tem um negócio aí chamado de comitê de ética, eu preciso passar? Ele vai te orientar a passar, tá? Então, fiquem atentos a isso. Bom, e aí, Aliás, isso é importante de a gente mencionar, né? Por que que precisa passar no CEP o questionário? então, foi por isso que eu acabei de falar, né? Se você não passar o seu questionário para o comitê de ética, e você for publicar o seu artigo, ele não pode ser publicado. Seu TCC não pode ser publicado, porque a revista que for publicar vai te pedir, se você passou pelo comitê, quando você passa, você recebe um código, e ela vai te pedir esse código. Se você não passa pelo comitê de ética também, você não validou as suas perguntas, você não sabe se as suas perguntas estão coerentes, ou se elas, de repente, estão dentro dos seus objetivos, ou se não estão estranhas, assim, estranhas constrangedoras mesmo, né? Você fazer uma pergunta que constrange a outra pessoa e a pessoa, ai, não vou responder isso não, tá muito estranho. E aí ela acaba não respondendo seu questionário. Então, é por isso que você tem que passar pelo comitê de ética, tá? Para você ter garantias que seu questionário está bem feito. Ah, era uma pergunta mais filosófica que eu queria Ah, é? Você queria uma responder. resposta assim? Não, é porque porque ele, tipo assim, é um comitê de ética em pesquisa em humanos, né? Então, toda pesquisa que é feita com humanos, você precisa passar por esse comitê, não é só o questionário, né? Sim. Pode completar aí, você quer. Não, era só isso, era que é uma, Ah, é o tipo de pesquisa que você está fazendo. Se você estiver usando animais, você vai ter que passar no comitê de ética de pesquisa para animais. Como você está sim. coletando respostas de seres humanos, você vai passar no comitê de ética em pesquisa dos seres humanos. Então Exato. faz parte da ética, né? E do que você tem que fazer para você conduzir a pesquisa. É importante, né? Não é só Não, é uma questão super. burocrática, né? Não, é super, você tem razão. Tem a parte simples, né? A parte ética, a parte simples, tipo, a gente tem que ser ético, né? A gente tem que passar pelo comitê para realmente estar resguardado. E isso é bom para vocês também, alunos, porque no final das contas, você quer que a pessoa responda o seu questionário. Imagina você coloca lá a primeira pergunta, não passou pelo comitê, ela é meio duvidosa, a pessoa nem responde o seu questionário, e você nem sabe o porquê que as pessoas não estão respondendo. Então, é importante que você passe pelo comitê, tanto pela parte de burocrática, né, de resguardar, como pela parte ética, como a Jennifer bem falou, que é o objetivo principal do questionário, né? Bom, e aí a gente colocou aqui uma ideia para vocês pensarem a respeito disso. Tudo na vida existem duas formas de ser feita, né? A forma certa e a forma errada. E às vezes a gente aprende melhor quando alguém fala de uma dessas duas formas. Então a gente trouxe as duas formas para vocês entenderem. Por exemplo, forma errada de se fazer o questionário. Então, você vai lá na sua ferramenta, onde você vai fazer o questionário, e coloca perguntas abertas. O que que é uma pergunta aberta, Jennifer? Ah, uma pergunta que fala assim, que você não tem uma resposta lá que a pessoa, de múltipla escolha, digamos assim, né? O que que você acha sobre determinada coisa? A pessoa vai lá e escreve o que ela acha. É legal isso? Tem um ponto positivo? Tem um ponto positivo que a pessoa consegue expressar o que ela realmente pensa sobre aquela questão. Só que o ponto negativo, que é ruim para quem está fazendo o TCC e vai ter que analisar depois, é que você vai ter cada pessoa vai responder de um jeito e vai ser difícil comparar, né? Então, na hora que você vai precisar fazer um gráfico sobre isso, você vai ficar praticamente impossível, porque ninguém vai usar as mesmas palavras para responder uma pergunta aberta, né? Então, você tem que Isso. usar a pergunta aberta, não é que ela é proibida, mas ela tem que ser utilizada com critério, né? Você não precisa perguntar assim, quantos anos você tem? Não precisa ser uma pergunta aberta. E a pessoa vai colocar 32, a outra vai colocar 40, a outra vai colocar 47. E o que você quer saber é a faixa etária da pessoa, né? Então, não importa se ela tem 41, 42. Importa que ela está na faixa dos 40 aos 45, né? Depende.
você for analisar. Sim. E aí as perguntas abertas têm essa questão, né? Depois o aluno, ele não consegue juntar essas informações. E aí fica, para fazer a discussão do trabalho depois, fica muito complicado. Uma outra coisa que a gente percebe também é não estruturar seu questionário de forma a ter informações básicas. Então, às vezes você está fazendo um questionário e ele é anônimo, você não precisa saber o nome da pessoa, mas você precisa saber a idade da pessoa, você precisa saber o gênero, né, se é homem, se é mulher, você precisa saber qual região do Brasil ela mora, em qual tipo de empresa, né, que ela trabalha. Então, você precisa pensar em organizar e fazer essas perguntas. Você, às vezes, o aluno já chega direto fazendo as perguntas que ele quer a respeito do objetivo. E aí ele se perde depois porque ele não tem essas informações básicas. Então, coloque lá no começo do seu questionário já as informações básicas. E tem uma outra coisa. Quando você começa a perguntar para a pessoa sobre ela geralmente está mais aberta a responder. Se você chega na pessoa perguntando assim, você está feliz com tal coisa, não sei o quê, não sei o quê, responda sim, não, talvez. Às vezes ela fica meio fechada para responder. Mas quando você fala assim, qual é o seu nome, sua idade, onde você mora, é mais no automático, a pessoa se sente confortável. Eu começo por questões que vão dar informações básicas para vocês, tá bom? E deixa eu complementar uma coisa. E depende também, essas informações dependem muito do tipo de pergunta, do seu objetivo, né? Por exemplo, a gente teve uma aluna que ela queria saber sobre o impacto do home office, né, na produtividade. E para ela era importante saber se a pessoa tinha filhos, né? Por quê? Se é uma pessoa com filhos e está trabalhando em casa, é uma dinâmica. Se a pessoa não tem filhos e está trabalhando de casa, é outra dinâmica, né? Então, nem sempre essas perguntas elas não são iguais. Por mais que você queira identificar quem está respondendo, ela tem que estar relacionada também com que você com o seu objetivo, né? Isso. E uma outra coisa, quando você for fazer as perguntas, que a gente faz muito aqui e tem um resultado super legal para os alunos, é fazê-las em blocos. Então, o que quer dizer isso? Quando você montar o seu questionário ali, né, no Word ou no caderno, como você estiver se organizando, depende de como você faz isso, coloca todas as perguntas que são da mesmo grupo juntas. O que significa isso? Essas perguntas para saber a vida da pessoa, né? Nome, idade, se tem filho, se trabalha, não sei o quê, é um bloco. Outro bloco é aquelas que estão relacionadas ao seu objetivo, para um dos seus objetivos, por exemplo. Então, eu vou fazer perguntas relacionadas. Vamos lá, vamos saber se o meu TCC, fingir, né? Imaginar que o meu TCC é sobre plantas medicinais. Então, eu fiz um questionário onde as primeiras perguntas eram a respeito do meu público, nome, idade e tudo mais, que a gente acabou de falar. As outras perguntas são se ela usa planta medicinal, se ela conhece plantas medicinais, qual a frequência que ela usa, qual planta que ela mais usa. Um outro bloco de questões poderia ser assim, se ela usa remédios de farmácia, se ela toma qual remédio com frequência. Então, eu fiz blocos. E aí, para eu analisar depois, fica muito mais fácil. Imagina a confusão seria se eu perguntei lá, a primeira parte sobre ela, depois eu pergunto sobre remédios medicinais, vou para remédios tradicionais de farmácia, volto para plantas medicinais de novo. Então, começa a virar uma confusão até para quem está respondendo. Se você organizar suas perguntas por blocos, por objetivos que você tem, vai ter um resultado muito mais fácil para você analisar. Isso é importante, tá? Alinhar o questionário com objetivos do seu TCC. É isso que eu estava falando aqui. Bom, você fez, lembra, pensando no TCC, tem introdução, tem os objetivos, agora você está na metodologia aplicando um questionário. Então, a gente entende que você já listou os objetivos do seu trabalho acadêmico. Faça as questões que respondam a esses objetivos. Porque às vezes o aluno faz o objetivo, faz outras questões que não tem muito a ver, e aí fica perdido. Então, voltando ao meu exemplo, se eu estou fazendo um TCC de plantas medicinais, fiz meu questionário lá, e se eu perguntei qual planta medicinal você mais usa, provavelmente um dos meus objetivos é levantar quais são as plantas mais utilizadas pela população XYZ. Por isso que eu fiz essa pergunta. Então, ela está totalmente relacionada, né, Jenny? Exato. Então, por isso que é importante você ter bem definidos seus objetivos antes de começar a fazer o questionário, né? Porque senão, às vezes a gente já viu isso também, de a gente analisar o questionário e ver que estava faltando. Às vezes não é nem a pergunta em si. Por exemplo, às vezes é uma pergunta daquela do bloco inicial lá, para identificar a pessoa, né?
você quer saber qual o impacto lá, né? Estou dando esse exemplo aí. Quer saber qual é o impacto da produtividade no home office, mas você não sabe se a pessoa tem um espaço para trabalhar, né? Então, você não fez essa pergunta antes. Aí fica difícil você relacionar. Porque se você só perguntar assim, é, o trabalhar de casa impactou sua produtividade? A pessoa vai falar sim, não. Mas aí você precisa ter outros elementos, né? Você precisa saber se a pessoa mora sozinha, se ela tem filhos, se ela tem um computador em casa, se ela tem uma cadeira para trabalhar, né? Todas essas outras coisas que estão relacionadas, né, à sua questão, mas é que são, como é que eu posso dizer? São satélites, né? Isso. Elas não são diretamente a sua questão, mas elas estão relacionadas. Então, quando você tem bem em mente o seu objetivo, você pensa com cuidado nessas perguntas, né? Por isso que a gente, daqui a pouco a gente vai falar um passo a passo, né? E um dos passos para montar um questionário é você reler ele e pensando, elaborando, criando novas questões, vendo quais não estão boas e refinando elas, né? Então, essa que é a importância, você ter bem definido seus objetivos vai te ajudar a fazer as questões diretamente relacionadas ao que você quer saber e as questões auxiliares que vão te ajudar a ter uma visão mais geral daquela situação lá que você está interessado. E o último erro e acerto que a gente gosta de falar é faça o seu questionário com antecedência. E aí, pensar aqui que a gente está fazendo o questionário com base nos nossos objetivos. Logo, o seu objetivo também tem que estar feito. Os seus objetivos, eles começam a vir depois que você fez aquela primeira pesquisa bibliográfica. Então, você já começou a pensar ali na introdução. Então, o questionário ele precisa ser feito rapidamente nesse processo. Fez a introdução, né, começou a rascunhar a introdução, ela não precisa estar pronta, mas você já definiu bem os objetivos? Opa, então eu vou definir as minhas perguntas do meu questionário. Já sei que a minha metodologia vai ser aplicação de questionário, de opinião, então eu já vou definir minhas perguntas. Por quê? Eu vou ter que enviar tudo isso para o CEP. E o CEP, ele demora, gente, ele demora pelo menos um mês. Então, voltando de novo ao CEP, porque é uma coisa que às vezes as pessoas se perdem. Vai fazer questionário na sua metodologia? Estruturou o questionário? Vai lá na sua faculdade, pergunta para a secretaria quando vai ter reunião do CEP, para você saber exatamente qual prazo você tem que enviar. Na minha experiência, a gente fazia a reunião do CEP uma vez por mês. Só que a gente só lia os documentos que eram entregues no mês anterior. Então, era pelo menos 2 meses para você enviar o seu documento, né, o seu TCC, o professor ler e avaliar na próxima reunião. Então, se organizem com o prazo. E por que a gente fala isso? Porque é aonde a gente se enrosca, né? É aonde os alunos se enroscam. Passa o prazo, aí o CEP não lê o questionário, aí o aluno começa a aplicar o questionário sem passar pelo CEP, depois o CEP volta com um monte de correção, então tem umas coisinhas aí que precisam ficar atento, né? Passar pelo CEP é uma delas, tá? E tem que estar com tudo pronto antes de passar o questionário, né? Porque as pessoas não vão responder duas vezes o mesmo questionário, né? Porque depois que você passou, já fica difícil você conseguir novas respostas, né? Porque a pessoa fala, mas eu já respondi isso aqui, não vou responder de novo. Então, é bom você só realmente circular o questionário quando ele tiver 100% pronto, quando você estiver assim, ele está do melhor jeito possível e esse é o meu questionário de trabalho final, né? Porque também dentro da metodologia, você vai ter que colocar o período em que ele foi disponibilizado para ser respondido, né? Então você vai ter lá o tempo. Sim. Foi disponibilizado dia tal a dia tal. E eu tive tantas respostas, né? Então todo esse protocolo, ele faz parte da sua metodologia. Ele precisa estar bem estruturado, bem definido, né? Para você conseguir escrever a metodologia e ficar de uma forma coerente, né? Exatamente. Bom, então agora a gente vai para o nosso passo a passo para fazer o questionário. Eu vou compartilhar a tela aqui. Tomara a Deus que dê certo, que a gente está aprendendo. Acho que agora você está vendo meu Word aí, Jennifer? Tô vendo. Maravilha. Bom, então a gente trouxe aqui um passo a passo que a gente vai explicar para vocês e fazer ao vivo com vocês aqui para fazer o questionário. Bora lá. Primeira coisa que a gente pensou para esse questionário ficar muito bem feito e que a gente falou bastante aqui é justamente definir o seu objetivo. A gente já falou também, com os objetivos definidos, aí você consegue elaborar essas questões
bem certinhas, bem organizadas. A gente falou de questões abertas, né? De não selecionar, né? Não dar muitas, não fazer questões abertas. Então, o contrário, né? Que é fazer questões fechadas. E o que é uma questão fechada? É questões que têm alternativas para a pessoa responder. Porque aí você consegue analisar isso depois com mais facilidade, né? Então, E é, seria e é pode falar. importante que você pense em todas as respostas possíveis, né? Então você vai ter, não pode ser só sim e não, tem que ter o sim, não, talvez, né? Tem que pensar em tudo que a pessoa poderia, não se aplica, às vezes pode ter algo desse jeito, né? Então não pode ser só sim, não, né? E às vezes também há perguntas que não são só sim, não, que você precisa deixar ela pensar em todas as alternativas possíveis e às vezes também você pode utilizar várias formas diferentes de estruturar essas questões, né? Então a gente tem a múltipla escolha, né? Que a pessoa só pode escolher uma, você tem o checkbox, que a pessoa pode escolher mais de uma, né? Você pode falar, orientar a pessoa, escolha três, né? Se você quer saber como ela, por exemplo, como você se sente em relação a tal coisa. Geralmente as pessoas não sentem uma coisa só, elas têm várias coisas, né? Então você deixa ali selecione até três. Então, você vai ter ali três que a pessoa pode selecionar. Ou você pode ter uma escala, né? Então, por exemplo, em pesquisa de opinião, de satisfação de serviço, geralmente tem muito dessas escalas, né? O quanto você está satisfeito com o serviço tal? Muito satisfeito, pouco satisfeito, nada satisfeito, né? Então, tem várias formas de você enriquecer o seu questionário sem ficar só na múltipla escolha, né? Essa é uma ideia. E uma coisa importante, tudo que você faz no seu TCC tem que ter um motivo, tem que ter uma razão. E isso tem que ter uma razão clara para você. Então, às vezes o aluno coloca lá as alternativas. Sim, não e, sei lá, não se aplica. Por que que você colocou isso? Então, você tem que saber justificar. A gente tem uma ferramenta que é a escala Likert, acho que é assim que se fala, né, Jennifer? E é aquela escala de satisfação, que é justamente o que a Jennifer está explicando. Quando você coloca uma escala dessa, por exemplo, você precisa justificar por que que você está colocando aquele parâmetro de 0 a 1, bom, de 2 a 3, regular, de 4 a 5, não quero, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Por que que você definiu isso? Porque depois isso vai entrar dentro da sua discussão. E aí os parâmetros, né, que você escolheu tem que estar muito bem organizados e justificados, para que a pessoa que for ler aquele questionário entenda. Por exemplo, as pessoas colocam lá no questionário: responda com bom, muito bom e razoável. O que é muito bom? O que é razoável, dependendo do assunto que a gente estiver tratando. Então, isso é importante. A gente também teve um aluno que passou por isso, né? Ele colocou algumas alternativas e, no fim, essas alternativas precisavam ser justificadas. Por que que ele fez aquelas escolhas? Maravilha. Outra coisa, assim, só para complementar também, é que às vezes você precisa explicar brevemente a pergunta, né? Então, por exemplo, você quer que a pessoa fale a opinião sobre um conceito, né? Então, às vezes, você precisa explicar o que é conceito, né? Ah, esse conceito que quer dizer isso, isso e isso, né? Então, é toda uma forma de você deixar toda o que a gente está falando são todas formas de você deixar o seu questionário mais claro possível, para que a pessoa não tenha dúvida, porque se a pessoa tiver qualquer dúvida sobre o questionário, né, ela para de responder, ela não continua. Ou ela pode responder e depois e não ser uma resposta verdadeira, algo que vai realmente contribuir para você analisar os seus resultados. Então, por isso que é bom que você defina termos, né, que você tenha bem estruturado essas questões que podem causar dúvidas, né? Ou que podem ser, como é que é? Como é que você diz? Tendenciosa. Tendenciosa, não é nem tendenciosa a palavra que eu quero usar, pode ser quando não tem um critério, qual é a palavra? Esqueci o nome da palavra, olha. Sem critério. Sem critério, sem critério. Depois eu vou lembrar a palavra. Ah, legal. Tá. Outra coisa que eu estava falando aí, você falou uma explicação breve. Às vezes precisa realmente uma explicação, porque lembra, se for questionário, você não tem como explicar a pergunta para a pessoa.
E dependendo do que você escreve, a pessoa vai ler e fala assim, ué, mas o que você que tá perguntando aqui? Bom, acho que é isso. E ela responde no achômetro. Então, quando você explica direitinho o que você quer saber com aquela pergunta, ela não vai ter dúvida. Ela vai falar assim, bom, ela, por exemplo, se eu pergunto assim, Jennifer, qual cor você gosta? É, é uma pergunta, sei lá. Responde aí. Ah, vermelho. Vermelho. Primeiro, uma pergunta aberta. Ela poderia ter respondido qualquer cor. Segundo, eu não dei nenhuma explicação para ela. Não falei qual é a cor preferida dela, qual a cor de roupa que ela gosta, qual a cor de adereço de cabelo. Às vezes ela gosta de vermelho no batom, mas às vezes ela não gosta de uma roupa vermelha. Então a pessoa fica assim, poxa, eu gosto de vermelho, mas eu não gosto tanto de vermelho. Será que ela... E aí a pessoa fica refletindo e talvez ela não te traga a resposta mais pura que você precisa, né? Bom, outra dica para o nosso passo a passo, né? Inclua as perguntas de identificação de perfil do respondente. Então, inclua perguntas de perfil, para que você, de novo, saiba quem está respondendo aquelas perguntas para você. Então, se é jovem, se é um idoso, se é uma criança, se é alto, baixo, azul, amarelo, o que você precisa saber do perfil da pessoa, você coloca aqui. O 4 é bem simples essa parte. Releia as questões. Releia todas as questões. Na verdade, faça o seu questionário num dia, deixa ele lá uns 2, 3 dias descansando, igual uma massa de bolo, de pão. Depois você volta para reler essas questões com a cabeça vazia. E aí você vai começar a ver que aquelas questões, ou elas estão boas, e aí você dá continuidade, ou talvez precise reescrever. Talvez esteja tendenciosa, né? Talvez esteja não muito clara. E aí você reescreve se for a questão, tá? Se for a necessidade. Bom, e aí, o quinto passo é você pedir para alguém responder. Peça para alguém responder. E te dá, responder. Peça para alguém te responder. E te dá uma posição do que ela achou desse questionário. Porque aí uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto vai responder e vai te dar uma visão com o olhar dela. Assim, Jennifer, essa pergunta aqui tá estranha, eu não entendi o que você quis dizer. Porque imagina você manda seu questionário para 100 pessoas, né? Sua base amostral ali, o grupo de pessoas que vão responder são 100 pessoas, para você poder fazer suas análises no final. E aí só depois que 80 pessoas respondeu que você viu que tinha uma questão que estava meio estranha. Então, quando alguém responde de uma forma criteriosa, né? E que traga ali realmente questões para você pensar, seja crítico, e o crítico aqui é na maneira positiva, né? Que a gente sempre quer um crítico positivo, ninguém quer que fale mal do nosso trabalho, mas que critique para que a gente possa melhorar. Então, que ela critique de uma forma positiva, você vai poder refazer essas questões antes de você liberar o seu questionário, talvez antes mesmo de passar pelo CEP. Bom, falando dele, né, Jenny? Olha quem tá aí. Passe pelo CEP, É. para você garantir que seu trabalho está dentro do que foi solicitado, né, dentro do que você está querendo. E por fim, muitas vezes o CEP dá o feedback, né, dá uma resposta ao seu questionário. Jennifer, seu questionário está bom, pode dar continuidade, ou às vezes ele te dá uma recomendação. Então, adeque seu questionário ao CEP. Então, se o CEP te recomendar alguma coisa, vai lá, veja se faz sentido, né, o que ele te recomendou. Se não fizer e você achar que vale a pena discutir com o CEP, né, você pode mandar uma segunda vez explicando, olha, essa questão aqui eu não vou tirar, porque ele é assim. E aí, se você argumentar bem, o CEP vai concordar, ótimo. Se não, vocês vão ficar ali, né, discutindo, mas beleza, aí depende da questão que você elaborou. Mas o fato é que quando o CEP recomenda alguma coisa, na verdade, quem está te recomendando é um professor que já tem uma experiência em questionários, que já sabe, que tem uma visão maior de trabalho acadêmico, que sabe o que significa direitinho aquelas perguntas que você está fazendo, e aí ele vai trazer isso mais à tona, né? Mais claro para te mostrar que talvez aquele não seja o caminho. Passou pelo CEP, ele deixou recomendação, faça as recomendações do CEP dentro do que for necessário, tá? Bom, aqui era isso, Jennifer. Sim, e a gente já falou sobre isso, né? Mas uma forma de aplicar
O questionário é usando o próprio Google Formulários, né? É uma ferramenta super fácil de usar, ela é gratuita, e depois ela tem várias funcionalidades, né? Ela adequa esses tipos de respostas que eu mencionei, e também você tem ele produz uma planilha com as respostas que você pode utilizar no Excel para você mesmo fazer os gráficos, e ele te dá a opção de ter gráficos também, né, das respostas às pessoas. Então, ela é uma ferramenta super útil, né? E é gratuita, então é o que a gente usaria, né? Sim. E você pode, esse Forms ele gera um link, né? E depois você dispara. Então, para você usar o Forms, você precisa do Google, né? Ter um Gmail, e aí dentro do Gmail você consegue disparar esse formulário para todo mundo. Bom, é isso, pessoal. Vamos lá.